Bom dia a todos. Vamos dar sequência a mais um momento de meditação, de reflexão que nós fazemos todos os sábados de manhã, o Espírito em Foco, onde nós trabalhamos, atualmente estamos trabalhando a obra O Autodescobrimento, uma busca interior. A proposta de Joana de Ângeles para a gente fazer um conhecimento um pouquinho melhor de nós mesmos, irmos aí trabalhando nossas necessidades à luz das indicações que ela oferece, todas também baseadas na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, nas nossas necessidades que precisam aí ser modificadas. Nós estamos no item chamado Terapia da Esperança, ainda fazendo o levantamento, das relações que o nosso comportamento estabelece dentro daquilo que o nosso mundo interior manifesta. Ou seja, de acordo com aquilo que vai nos nossos sentimentos, são os nossos relacionamentos. A relação humana, a nossa relação com o semelhante, ela se estabelece de acordo com aquilo que vai dentro de nós. Por isso que quando nós reclamamos que as nossas relações humanas não são muito boas, é porque alguma coisa não vai bem em nós. Mas há uma tendência muito natural da gente procurar nos outros onde é que estão os problemas que estão atrapalhando a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa relação humana. Alguns dizendo até que não tem sorte, dizendo que não consegue fazer amigos, ou que os amigos que tem não correspondem às suas expectativas, os familiares, os afetos, não atendem aos seus anseios, quando na verdade, quem não está atendendo os próprios anseios somos nós. Existe uma busca íntima que nós precisamos fazer e não estamos fazendo. Então essa falta de nós mesmos, ou seja, a falta que nós nos fazemos, impede a nossa paz, impede a nossa vida. Porque em princípio, não precisamos de ninguém para ser feliz. O Espírito, ele foi criado para evoluir por si mesmo. E embora estejamos com as pessoas, na família, nos círculos de amizades, no trabalho, cada um vai fazer a sua evolução no seu tempo e sozinho, aproveitando a experiência do outro, mas sozinho. Não tem jeito, porque a gente pode, numa relação humana, escamotear, esconder as coisas e viver até aparentemente muito bem com as pessoas, mas por dentro, vivendo um processo angustioso, difícil e terrível, onde nós, cheios de preconceitos, cheios de ideias negativas, cheios de uma visão toda conturbada da vida, ficamos escondidos atrás de uma máscara ou de uma carapaça que nós criamos, acreditando que esse andar da carruagem vai nos trazer alguma coisa. Aí terminamos a existência no mundo espiritual, verificando o grande engano que cometemos, que foi representar em vez de viver. Grande parte da vida a gente pode passar representando, ao invés de viver, como alguém que representasse no palco. Isso é tão grave que as obras espíritas trazem, usando agora uma metáfora, trazem alguns personagens no mundo espiritual que, atormentados pelas suas agonias, pelos seus problemas não resolvidos enquanto estava na Terra, assumem papéis que representavam aqui. Então tem um personagem lá da obra do Manuel Filomeno de Miranda, que o Espírito conta que ele era um ator aqui, e ele representava um ser demoníaco. Acho que é um tal de Mefistófeles, alguma coisa assim. E ele, lá no mundo espiritual, ele era tão perverso e ele dominava um grupo grande de pessoas com o seu hipnotismo, com a sua mente, e ele se acreditava ao personagem. Quando interrogado, ele falava que ele era o fulano, que ele era aquele. Aí, fazendo a regressão de memória nesse espírito lá no mundo espiritual para tratá-lo, para cuidar dele, descobriu-se que, na verdade, aquele nome que ele dava era de um personagem que ele viveu no teatro, ao qual ele se agarrou logo que desencarnou, alienando-se da realidade, fugindo de si mesmo, tentando não visualizar-se. Do lado de cá, funciona mais ou menos, porque se funcionasse plenamente as pessoas seriam felizes e não são. Quem representa não é feliz, mas consegue enganar mais ou menos a vida, mas do lado de lá não funciona. Do lado de lá o espírito ele vê a realidade nua e crua, de duas uma, ou ele a enfrenta ou ele nega. Quando nega, ele foge para algum desvio psicológico, assumindo as mais estranhas formas e comportamentos imagináveis. E esse ator, que foi ator aqui, mas que era um espírito altamente de sentimentos contraditórios, acabou assumindo a figura do papel que ele representava no teatro aqui,
para fugir de si mesmo, para não enfrentar a sua realidade, não enfrentar quem ele era. Então, na vida, funciona mais ou menos assim. A gente consegue enganar talvez os outros, mas não consegue enganar a si mesmo. O espírito que representa sempre, ele não é feliz. Ele vive uma vida pequena, uma vida estreita, uma vida ruim. Tem uma baixa qualidade de vida emocional, né? Então, se nós não tomarmos cuidado com esse processo, nós estaremos sempre transferindo para os outros a responsabilidade de nos fazer feliz, de sermos felizes, e esquecendo que essa busca, esse crescimento espiritual é único. É o meu empenho, é o meu amor, é a minha vida que vai dar sentido à minha caminhada. Por isso que Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse, espere ser amado, depois você ama. Ele não falou isso. Aí justificaria, então eu podia reclamar, porque aí, bom, eu não sou amado ainda, então eu não posso amar. Eu sou infeliz porque eu não sou amado. E é o contrário, nós somos infelizes porque não amamos, não é porque a gente não é amado. Quem ama não carece de nada. Se receber amor, muito bom, é ótimo, é mais confortável. Mas se não receber também não tem problema. Porque estar instalado confortavelmente na vida das pessoas não quer dizer que a gente seja feliz. Não quer dizer que eu estou feliz. Uma pessoa pode me dedicar todo o sentimento dela, todo o carinho dela, todo o amor dela, preparar uma vida à minha volta, a vida que todo mundo sonhou. A vida mais apropriada e mais tranquila possível, me evitando quase todos os tipos de problemas compreensíveis. Nem por isso eu vou ser um dia mais feliz do que eu seria se fosse eu que estivesse fazendo. Porque o próprio Cristo disse, quem tem maior amor? Ele não disse que era aquele que era amado. Aquele que tem coragem de dar a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus amores. Aquele que tem coragem de dar a vida. O que é dar a vida? Não é morrer. Ele não estava falando de morte. Ele não estava falando da cruz onde ele foi parar. De forma nenhuma. Jesus não valorizou a sua própria morte. Tanto que ele desfocou lá no momento da morte, ficaram lá olhando para ele e falaram, olhem para vocês mesmos, prestem atenção aí em vocês. Ou seja, não fica olhando para mim. Lembra do que eu falei, ele disse, né? Então ele falou, quem tem maior amor? Não é aquele que recebe, é aquele que dá. Porque aquele que ama não tem necessidades. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, feliz aquele que ama. Não fala lá, feliz aquele que é amado. E diz assim, aquele que ama vive como que transportado para fora de si mesmo. Os seus pés são leves. Ou seja, a pessoa passa pelas dificuldades com leveza e não com dureza, com revolta, com raiva da vida. Quantas vezes a gente se revolta contra a vida, contra Deus? A minha vida é uma porcaria, a minha vida não nada dá certo, tudo é ruim. A resposta do mundo espiritual é a seguinte, tudo é ruim porque eu estou fazendo a minha vida ruim. Porque não existe problema, embora nós sejamos frágeis, sim. Não estou dizendo que a minha reação poderia ser diferente de qualquer um dos irmãos que estão aqui ou de alguém. Nós, fragilizados em nossos sentimentos, entendemos os problemas como grandes obstáculos, como paredes intransponíveis, como montanhas impossíveis de ser escaladas. É assim que nós vemos os nossos problemas. A gente para diante de uma pessoa, a gente para diante de um filho, para diante do marido, para diante da esposa, para diante do problema financeiro, para diante do problema de saúde, para diante do problema moral, do problema espiritual. A gente para, olhando e fala, não tem jeito, não vou conseguir, não vai dar certo esse negócio. Minha vida acabou, não tem mais nada. Quando tem uma vida infinda pela frente ainda. Se o caldeirão entornou, o que nós temos que fazer? Limpar a sujeira. Vamos limpar a sujeira, tirar o excesso e botar para ferver de novo. O que nós vamos fazer? Não podemos paralisar, né? E a gente não é infeliz por causa dos outros ou das coisas, mas por motivos muito próprios nossos. É o nosso sentimento que não nos permite ser feliz. Inclusive, não nos permite ver claro. Tem soluções para tudo neste mundo, mas a gente pode não estar enxergando essas soluções. Existe uma visão positiva, uma saída, um otimismo para tudo para onde se enxerga. Mas a gente pode não estar enxergando isso dentro da perturbação que o nosso sentimento pequeno ainda, não elaborado, nos permite ver, né? Então a Joana está falando exatamente disso, né? Que quando a pessoa sai do baile de máscara e vai para a sua vida íntima, ela propõe a si mesma o desrespeito. Porque como ela não consegue conviver com a realidade,
significa que ela não está se respeitando. Então, o autodesrespeito é a pior violência que alguém pode fazer, e não aquele que a gente sofre dos outros. Quando uma pessoa me desrespeita, o problema é dela, não é meu. Mas por que eu fico magoado? Porque fui traído, porque me enganaram, porque falaram mal de mim, porque fizeram alguma coisa contra mim. Por que eu fico muito mal? É porque os meus sentimentos ainda não possuem nobreza para compreender que a minha felicidade não depende do que vem de fora, mas daquilo que eu faço, daquilo que eu posso promover. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que muita gente se contenta, fazendo coisas erradas, ela se contenta dos outros não ficarem sabendo. Se ninguém ficar sabendo, não tem problema. Ela sofre muito mais com a opinião dos outros do que com o efeito verdadeiro daquilo que ela criou. A pessoa comete um delito grave e ela está mais preocupada com o que os outros vão pensar, com o que a sociedade vai pensar a seu respeito, com o escândalo que aquilo vai causar, do que com o problema em si, que na verdade é a ferida que deveria ser tratada, e não a preocupação com o que vem dos outros. Então, na verdade, a pessoa não está querendo, ela não está arrependida do ato, ela simplesmente está brava, né, está irada porque ela foi descoberta, foi revelado o mal que ela cometeu, ou que nós cometemos. Está lá no Evangelho. A pessoa se contenta em evitar o escândalo. Se evitou o escândalo, tá bom. Mas moralmente para nós não importa se os outros sabem ou não sabem dos nossos atos negativos. Eles têm efeito negativo para nós, no nosso sentimento, no nosso emocional. Né? Por isso é que a visualização íntima é muito importante, para a gente ir identificando aquilo que negativamente nos expõe, para ir tratando essas feridas que são abertas na alma. Porque senão a gente coloca uma máscara, convive com todo mundo de maneira ilusória, e depois, quando volta para a realidade, acaba desrespeitado, se desrespeitando. Né? Aí a Joana coloca aqui: quando essa pessoa novamente é chamada à convivência social, ela volta a fazer o quê? A dissimular. Então ela entra num círculo de dissimulação, naquele círculo de dissimulação. Eu não sou o que eu pareço, eu pareço uma coisa que eu não sou, e vou convivendo assim. Tem muita gente que diz assim: as pessoas têm que me aceitar como eu sou, ou como eu aparento. Os outros aceitam. Quem não aceita é a gente. O problema não são os outros. Os outros aceitam a gente como a gente é. E até convive com a máscara da gente, e tem gente que até desconfia, viu? Olha e fala assim: esse aí não é o que aparenta, não. Tenho certeza que ele não é o que aparenta ser. Não tem? Vocês já não enfrentaram alguma situação onde você olhou para a pessoa e falou assim: essa pessoa não é o que aparenta ser? Quantas vezes? Isso faz alguma diferença para nós? Não. Não faz nenhuma diferença. A gente pode conviver tranquilamente com a máscara do outro. Não tem problema. Quem não pode vestir máscara é a gente. Porque se eu visto máscara, né, aí eu falo: bom, o fulano não é o que ele aparenta ser. Então eu começo a entrar em crise. Começo a sofrer com essa perspectiva de que o outro não corresponde aos meus anseios, porque ele está mentindo, porque ele é falso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Quando na verdade isso não é importante. O importante é como eu sou, como eu me comporto. Eu preciso tirar as minhas máscaras, né? Para que eu não conviva com os outros com máscaras, porque são as minhas máscaras que vão me trazer angústia depois, sofrimento. Porque as pessoas vão me aceitar como eu sou, elas vão olhar para mim, vão aceitar aquela proposta, mas eu não aceito. Como espírito a gente não aceita. Não consegue conviver com ilusões, com máscaras, não fica bem. Chega um momento em que o bicho pega e a nossa vida degringola toda, começa a desmoronar. Né? Nós temos que deixar, o Chico falava isso de maneira sublime, isso se aplica a filhos, a maridos, a esposa, a amigos, a irmãos, a companheiro de doutrina, de religião, seja qual for. O Chico tinha uma filosofia sublime para isso. Temos que deixar os outros serem o que eles quiserem ser. Eu tenho que ser melhor. O Chico dizia isso. E ele era feliz por isso. Porque ele foi tudo, caluniado, mentiram, fizeram toda a sorte que foi possível de mal contra ele. E ele nunca levantou a voz para acusar ninguém. Nunca levantou a voz para atacar ninguém. Nunca levantou a voz para se defender. Porque não era importante. Mas ao contrário, ele prosseguiu amando e foi feliz por isso. O Chico era muito feliz. Quem convivia com o Chico à volta dele se inebriava do otimismo dele. O Chico tinha um magnetismo
Um magnetismo assim muito sublime. Eu tive a oportunidade de estar perto dele. É um magnetismo assim que você não tem como descrever. Alguém que tem uma irradiação daquela poderia ser alguém que está usando máscara? De jeito nenhum. Era uma alma bondosa. Ele não se importava com o que pensavam, achavam dele. Ele não tinha essa preocupação. Porque ele não vestia máscara nenhuma. Né? Ah, mas um dia falaram que o Chico falou que ele tinha medo do monstro que estava dentro dele. Como que esse monstro não aparecia na convivência dele? Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O Chico sabia das suas imperfeições e trabalhava amando o exercício da contenção dessa imperfeição e da sua transformação em sentimentos bons. Então ele não permitia que a sua imperfeição atrapalhasse a convivência dele com as pessoas, contendo-se e exercitando bons sentimentos, que é o que a Joana de Anjos nos ensina. Primeiro, a contenção. Se nós queremos mudar, temos que parar de fazer o que a gente está fazendo. Se tem alguma coisa que eu não concordo, eu tenho que parar de fazer. Ah, eu bebia 8 garrafões de pinga por dia, agora vou beber 2. Estou parando de beber. Não, meu filho. Tanto faz você tomar 8 como 2, pode ser que fisicamente tenha um prejuízo maior. Mas 8 garrafões de pinga e 2, está bebendo do mesmo jeito. Tem que parar. Contenção. Se eu quero eliminar um defeito, eu tenho que parar de fazer. Não tem jeito de parar bebendo. É igual fumante, parar de fumar fumando. É parar. Eu tenho que parar, não tem jeito. Pagar o preço. O preço da resistência, né? Aquela inflexão do vício que me pede, eu não, procura ajuda médica, ajuda religiosa, seja lá o que for, mas falei, eu vou parar. Esse é o primeiro passo. Em qualquer aspecto. Se eu quero parar de falar da vida dos outros, eu tenho que parar. Ah, não, eu não falo mais. Mas você está lá no meio das rodinhas de fofoca, mas eu fico mudo, você viu? Eu não abro a boca. Eu fico mudinho, assim, ó. Eu passei o zíper na boca, não falo de ninguém. Meu filho, você está intoxicando a alma do mesmo jeito. A maledicência está sendo exercitada de outra maneira. Né? Tá lá os músculos da maledicência sendo exercitados em silêncio. Você pode ir numa academia cantando, pulando, brincando, cantando ópera, ou pode fazer o exercício em silêncio. Dos dois jeitos você está fazendo exercício. Da mesma forma. Se eu estou lá no meio da rodinha de fofoca, eu estou exercitando a maledicência, a fofoca. Eu tenho que fugir dessas rodas de fofoca. Quando fulano, eu tenho um negócio para te contar, agora não posso, viu? E larga a mão dele, vai embora, vaza, até que ele te esquece. Estava acostumado a fofocar. Agora ele te encontra, não, filho, vai embora. Sai daqui, eu não quero conversar não. Sai da roda do fofoca. Né? Quer largar de beber? A rua do boteco é aqui, do bar, passa na outra de lá. Né? O Manuel ligou e falou, gente, vamos tomar uma hoje. Não, rapaz, hoje eu estou com dor de barriga, eu estou com um negócio. E vai inventando desculpa e sai para lá, sai para cá, não vou, não faço, não quero. Eu vou me contendo. O primeiro passo da mudança é a contenção. Eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo se eu quiser mudar. Depois, me reeducar. Né? Me reeducar. A reeducação vem com o adquirir de novos sentimentos. Então eu preciso procurar na vida uma causa do bem, onde eu possa me matricular como um aluno para servir o meu semelhante, para ajudar o meu semelhante de algum nível que seja. E aí, sim, novos sentimentos começam a crescer no nosso coração. Ah não, mas minha mulher vai lá no centro, ela trabalha na sopa, então tá tudo bem. Sua mulher vai, mas e você? O que você faz? Ela está exercitando os valores da alma para você? Não. A nossa casa está bem, porque a minha mulher vai lá, ela faz tudo lá, ou meu marido vai, então não tem problema. Né? A coisa aqui está boa. Está boa para ele que vai. Mas para mim, continua do mesmo jeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre os infortúnios ocultos, a menina pede à mãe para fazer a caridade lá no lugar que elas estão, lá no montanha, no morro, né? A mãe fala, mas se eu te der alguma coisa para você dar para alguém, sou eu que estou fazendo a caridade, não é você. Usa o teu tempo, a tua tranquilidade, o teu descanso, pega um pouco desse tempo e confecciona roupas, faz alguma coisa e dá daquilo que você fez. Aí você se modifica, aí você se transforma. É assim que nós temos que fazer. Para eu me transformar, eu preciso fazer. Então a mãe disse isso à filha. Se você quer doar, você tem que doar alguma coisa de você. Né? É um empenho. A mudança precisa de um empenho. Primeiro contém, depois trabalha novos sentimentos. Os novos sentimentos desmotivam a gente a buscar qualquer coisa
que não seja bom. E outra coisa, sai da sintonia, né? Aquele que ficava te esperando você passar para te chamar para fofocar, não vai te ver mais. Vai perder a hora, vai esquecer o momento que você passava por ali, não vai te encontrar mais, não vai ter vontade de te ligar para falar. O outro que toma as cachaças dele e não quer parar, vai procurar outros amigos, ele vai te esquecer. Porque você para de irradiar, você para de atrair essa necessidade. E aí, os campos de perturbação à volta, a princípio, eles dão uma amolentada. Embora os testes vão ser para a vida toda, né? Os testes morais para nós são para uma vida inteira. Então, quando o espírito é chamado novamente à convivência, ele começa a dissimular de novo, ela fala. Embora a maioria expressiva dos indivíduos prefira o jogo da personalidade, não é possível ignorar a prevalência do sofrimento que disso decorre, ou disso decorrente. Negam a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Não tem jeito. O fato de eu tentar me enganar, fazer de conta que está tudo bem, eu vou levando a vida assim mesmo, tá bom, minha vida está boa assim, do jeito que eu quero viver, pronto. O fato da pessoa fazer de conta que não está acontecendo nada não quer dizer que as bases da sua vida não estão desmoronando. Uma hora, tudo vai ruir. Uma hora as coisas vão cair. Não tem jeito. Tem um ditado, né? Eu já ouvi isso escrito em várias literaturas de vários pensadores. É a pessoa fazer tudo errado e quer que no final dê tudo certo. Conduzir a vida toda errada e quer que o final dê tudo certo. Pega uma receita de uma comida qualquer e troca todos os ingredientes. Põe mais um pouco disso, um pouco daquilo, e no final quer que o produto seja igualzinho àquele que ele comeu, lá no lugar onde ele foi, como está na receita. Não, tem que dar certo desse jeito. Aí sai uma coisa lá, qualquer coisa, menos aquilo que ele viu lá na receita. É fazer as coisas erradas e querer que no final dê certo. O Chico falava outra coisa. Se não deu certo o começo, vamos fazer o quê? Começar direito agora para fazer um novo fim. Um novo fim. Não querer que, continuando tudo errado, o fim vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai ter jeito. As coisas vão degringolar. Porque as bases da nossa vida começam a ruir. Elas começam a ser carcomidas. Né? O jogo da personalidade não faz bem. Ou seja, a gente dissimular, né? Me comporto de uma maneira aqui, porque me interessa. Me comporto de uma maneira ali, porque me interessa. Ali de um outro jeito, lá de um outro jeito. E vamos me comportando assim. Né? A gente precisa ter um perfil emocional e caminhar com esse perfil, pagando o preço que for possível. Claro que nós vamos ter problema. Toda mudança gera desconforto, né? E as pessoas não vão compreender a nossa opção de vida. E vão entrar em choque conosco. Mas isso é um problema delas. O primeiro choque é na família, viu? O primeiro choque da tua mudança é dentro da própria família. Eles não vão entender por que você está mudando. Não vão entender. E vão começar a bater. Vão começar a bater. Porque a tua mudança que está se tornando mais confortável para você provoca desconforto neles. Entendeu? O hábito novo de uma pessoa cria desconforto para o outro. Tem um menino da mocidade que ele falou: tio, depois que eu aprendi aqui que a gente não deve beber e tal, olha, o negócio parece que ficou estranho. Eu falei: por quê? Ele falou assim: a gente senta para tomar com os amigos, né? Aí eu peço qualquer outra coisa que não seja cerveja ou bebida que eles tomam, né? Aí eles ficam gozando com a minha cara. Fico falando uma vez, perguntou se eu não bebo porque a mamãe não deixa, que hora que eu vou pedir o meu leitinho, e não sei o quê, e começam tirando sarro. Aí eu disse para eles estão com inveja de você. É porque você, na roda, é o único que está certo. E eles estão errados. Então você incomoda eles. O seu conforto agora, você está se colocando numa posição mais confortável para você, está criando o quê? Desconforto para todo mundo, porque eles sabem que eles estão errados e você está certo. Quando é que a gente se sente bem? Quando todo mundo está fazendo o que a gente está fazendo. As pessoas procuram comparsas, procuram aliados. Eu ouvi de um espírito amigo uma vez que as pessoas que não têm razão procuram sempre comparsas e não quem possa lhes ajudar. Sempre que a pessoa não tem razão diante de alguma coisa, ela procura um comparsa. Alguém que pense como ela. Um aliado para a ideia dela e não alguém que possa ajudá-la. Ela não vai procurar alguém sensato e falar assim: ó, está acontecendo isso comigo, isso está certo ou está errado? Ela não procura alguém assim.
Ela não procura uma pessoa sensata que possa dar um conselho para ela. Ela vai procurar outro que ela sabe que é mais ou menos do perfil dela. Para fazer o quê? Você viu o que aconteceu comigo? O outro, se eu fosse você, eu já virava o arreio, eu brigava, eu fazia isso. Ela vai encontrar alguém tão insensato quanto ela para se aliar. Então disse esse espírito amigo, a pessoa que não tem razão procura aliados e não amigos que possam ajudá-las. Ela foge dos amigos e vai procurar aliados para a sua ideia. Por isso temos que tomar muito cuidado com isso, né? O fato de alguém te dar razão não quer dizer que você esteja com a razão, não. Depende da pessoa que você estiver, do teu relacionamento, ele vai concordar com você. Ele vai acordar, né, com a situação. O ideal é procurar uma pessoa sensata, equilibrada. Isso demonstra que eu quero saber a verdade. Agora, se eu sou orgulhoso, presunçoso, prepotente, egoísta, e eu estiver errado, o que eu vou fazer? Eu vou procurar quem possa me esclarecer, falar que eu estou errado? De jeito nenhum. Eu vou procurar alguém que fale que eu estou certo e está todo mundo errado. Eu vou procurar um aliado. Então esse benfeitor me disse isso uma vez, né? A pessoa que está equivocada, ela não procura. Ela procura um aliado. Então a gente precisa tomar esses cuidados, né? Para irmos reconduzindo a nossa vida. Porque não adianta, vai chegar uma hora que a gente vai sucumbir. A Joana fala, faz tudo isso e sucumbe. O que é sucumbir? Sucumbe. O que é isso? Cair, desmoronar, falir. Tudo o que a gente edificou perde o sentido e a vida da gente rui de uma maneira violenta. De maneira lamentável e não merece nenhuma crítica, mas merece piedade, misericórdia e oração, aquele copiloto fez exatamente isso. Atirou um avião com 150 pessoas dentro numa montanha e destruiu as pessoas. Por quê? Sucumbiu. Não conseguiu conviver com a farsa do qual ele transformou a sua vida. Ou seja, aprisionado em alguma ideia obsessiva, não procurou a ajuda devida e não fez a proposta de mudar, porque o fato da gente não estar bem, ter uma dificuldade, não tem problema nenhum, nós somos falíveis. Eu tenho problema, vocês têm problema, nós todos temos problemas. Agora, não procurar a ajuda devida para essa mudança faz com que a gente sucumba. Então vai acontecendo o quê? Eu visto uma máscara e começo a conviver com todo mundo com uma máscara e acho que isso vai me satisfazer. Satisfaz os outros, mas não satisfaz a mim. Não satisfaz a mim, esse é o problema. O fato da gente não mudar e conviver com máscaras, com imagem ilusória para os outros, tentando se comportar de maneira conveniente, né? Porque na verdade é uma relação de conveniência. Por que a pessoa veste a máscara? Porque é conveniente. Se não fosse, tanto que na família geralmente ela não é. Ela dá patada em todo mundo, morde até a sombra. Essa pessoa que veste a máscara lá fora não é assim na família. Na família ela dá patada em todo mundo. Morde, vira e morde a sombra. Chuta o cachorro, briga com o filho, briga com a esposa, expulsa o não sei quem, transforma a vida do seu lar num verdadeiro inferno. Aí sai do portão para fora, coloca a veste de cordeirinho, coloca a veste de cordeiro e vai conviver bem com as pessoas lá fora. Exteriormente, mas interiormente não. E isso é um veneno que a gente vai destilando no próprio coração. Chega uma hora, a Joana que está dizendo aqui, o que acontece com a vida? Sucumbe, afunda, não tem jeito, tudo tem um limite. Chega um momento em que a vida ela vai desmoronar. Então, sucumbe, ou seja, tudo cai, tudo rui, né? Tudo desmorona. Quer dizer que se eu tiver vontade de ser grosseiro, tem que ser grosseiro? De jeito nenhum. Lembra da contenção? Se eu me identifico grosseiro, duro, egoísta, o que eu tenho que fazer? Dizer para mim mesmo, isso está errado. Chega um momento que você tem uma vontade de responder, de falar uma coisa dura para uma pessoa, aí você diz assim, a si mesmo, está errado. Eu preciso tratar as pessoas cordialmente, porque isso é o melhor, inclusive para eu ser feliz.
Essa contenção racional, ela faz muito bem e não é hipocrisia. Você está com vontade de pegar o sujeito pelo pescoço e apertar. Mas tem a nítida conclusão na sua mente, no seu sentimento, de que aquilo está errado. Não devo fazer isso. Então eu vou me conter. Vou tratar a pessoa bem, embora queira trucidá-la. Mas vou tratar ela bem. Agora, só isso não adianta. Eu tenho que trabalhar os meus bons sentimentos para que esse sentimento desapareça de mim. Para que eu não tenha mais essa vontade. Então, aos poucos, trabalhando no bem, na prática da caridade, como diz o Kardec, fora da caridade, não tem salvação. O espírito que faz caridade, que se beneficia ao semelhante, ele vai mudando. E com o tempo ele para de sentir essas coisas. Quantas vezes alguém já disse isso, vocês já ouviram alguém dizer, eu já ouvi, ou a gente já falou? Ah, se fulano tivesse me feito isso há 10 anos atrás. Quantas vezes a gente já falou isso? Acho que eu estou ficando velho. A gente fala, acho que eu estou ficando velho. Ah, se tivesse acontecido há 10 anos atrás. Eu não sei o que eu teria feito. Será que fui eu que fiquei velho? Será que eu fiquei mole? Ou como disse um baiano amigo meu uma vez, eu estou ficando frouxo. Será que nós estamos ficando frouxo? Ou será que a gente melhorou? A gente se modificou? A gente se transformou e já conseguiu ficar mais brando? Não tem mais vontade de reagir. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. A gente trabalhou sem querer, de alguma maneira, trabalhou sentimentos e ficou mais brando, ficou mais pacífico. Não quanto ainda seria o ideal, mas está mais pacífico, mais brando. Então já não responde mais como devia, como tinha vontade. Então a gente tem que ir trabalhando esses estados de alma. Uma coisa é eu representar, a outra coisa é eu saber quem sou, me conter, porque eu entendi que eu não devo ferir o meu semelhante. Eu não posso fazer isso. Eu tenho vontade, mas não posso. Isso é um trabalho verdadeiro. Isso não é hipocrisia. Hipócrita é aquele que sente uma coisa, faz outra só para impressionar. Só porque tem algum interesse ali. Bom, se eu tratar o Zé Benedito mal, dando-os porque eu preciso dele, eu não vou conseguir o que eu quero com ele, e aí? Então eu vou tratar ele bem, mas à vontade, né? Então isso é hipocrisia. Né? Agora eu olho para ele e falo, tenho vontade? Não posso fazer isso. Está errado. Esse sentimento é ruim. Eu não posso fazer isso, eu estou errado. Tenho que trabalhar outro sentimento. Isso é correto. Ou seja, eu estou trabalhando os meus sentimentos, estou compreendendo que eu não devo fazer, né? Não devo fazer mais o que eu tenho vontade de fazer. Aí tem uma historinha que eu vou ler aqui que ela é muito interessante. Narram que um homem sábio dispôs-se a transmitir os seus conhecimentos, reunindo à sua volta inúmeros interessados. À medida que as aulas se sucediam, descrevia o número dos candidatos ao aprendizado, ao ponto de, em pouco tempo, haver ficado apenas um. Disse-lhe então o mestre: somente prosseguirei se houver um número maior de discípulos. Interessado em aprender, o candidato recorreu aos desertores e instou para que voltassem, o que redundou num fracasso total. Ele meditou longamente, tomou a decisão de levar à aula vários manequins, vários bonecos vestidos, que conseguiu em uma casa comercial. Colocou-os na sala e convidou o mestre para retornar às lições. Surpreso, ele respondeu: todos esses bonecos são incapazes de entender-me, são apenas bonecos. Isso mesmo, esclareceu o adepto imperturbável. Eles representam aqueles que se foram, e que mesmo quando aqui estavam, eram mortos, sem interesse. As vossas aulas eram-lhes muito profundas, e eles não as queriam. Mas eu estou interessado, apenas eu. Entendeu? O que adiantava ter aquele monte de gente na sala, se ninguém estava interessado? Então ele encheu a sala de boneco, agora pode falar. Ah, mas eles não vão interagir comigo e os outros interagiam? Não. O que eles eram? Bonecos também. Né? Aquela nossa desculpa de dizer, de querer de se comparar com os outros. Né? Ah, todo mundo faz o que todo mundo está fazendo isso. Por que eu não vou fazer também? Tá todo mundo agindo dessa forma, eu vou agir diferente? Eu vou ser bobo? Eu vou ser, né? Tá todo mundo metendo a mão aqui, eu não vou pegar também? Tá todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo, e eu não vou fazer também? Mas você não é todo mundo.
Quem é que está se propondo a aprender? Você é o único aluno na sala de aula da vida, naquela situação. Se você está diante de quem não quer mudar, aprenda. Se eu tenho que aprender a lição. Então eu não posso me preocupar. É aí que pais não ensinam nada para filhos. Famílias, na verdade, são grupamentos de espíritos que se ajudam uns aos outros, mas só aprende aquele que quer aprender. Quantos filhos que se o pai fala entra para um ouvido, sai pelo outro? Não aprendem a lição. O outro aprende. São 4 filhos. 2 aprendem e 2 não aprendem. É os manequins. Estão ali como bonecos. Não querem aprender. A gente não pode se fiar no comportamento coletivo para justificar a atitude da gente. A minha atitude é minha. Eu tenho que saber o que eu devo fazer. Se só eu me comporto de maneira diferente, no meio de um grupamento grande, o que importa é isso? O que Jesus disse ao doutor da lei que insultou ele lá, e ele contou a parábola do bom samaritano? No final Jesus falou, vai tu e faz o mesmo. Vai tu. Ele não falou, não chama os outros fariseus, vai você. Vai tu e faz o mesmo. Tem uma outra passagem, ele fala assim, respondendo ao discípulo, segue-me tu. Que importa os outros? Porque a gente está sempre encontrando desculpa, né? Mas vocês me insultaram, vocês me tiraram do equilíbrio, vocês me provocaram, vocês me causaram isso. Olha o que você fez com a minha vida, olha o que você fez com... Não, ninguém faz nada conosco, gente. A gente que faz da nossa vida o que a gente quer. O fato de uma outra pessoa ter se comportado mal em relação a mim não quer dizer que ele fez alguma coisa errada contra a minha vida. Eu é que assimilei aquele mal, eu é que adotei aquilo para mim, eu que me enchi de culpa, me enchi de raiva, me enchi de... Meu filho, o problema de cada um é de cada um. O Chico disse ao amigo que viajava com ele uma vez, meu filho fez isso, meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo. O Chico disse, quantos anos ele tem? Tem 22 anos, então meu filho, deixa ele seguir. Quando ele cair, seja o primeiro a estar lá para estender a mão, para levantar ele. Você não está ensinando? Tô. Então, o que você pode fazer? Você vai entrar dentro dele e alterar o comportamento dele? Não vai. Continue falando. O pai e a mãe têm direito de falar com o filho a vida inteira, mas não tem direito de exigir nada. Porque a gente não consegue, muitas vezes não consegue direcionar a gente mesmo, não consegue dar um rumo para a própria vida. Como que eu vou dar um rumo para a vida do outro? Eu posso estar ali. É igual a criança, quando a criancinha está aprendendo a andar, a gente não fica em volta. Né? Opa, se vai cair, você segura, né? Ou se caiu, vai lá dar a mão, pega na mãozinha e levanta. É assim. Deixa a pessoa prosseguir, dá a liberdade às pessoas agirem como elas quiserem ser. Continue exemplificando, continue orientando, continue de prontidão. Se você ama alguém, você tem que ser a primeira pessoa que ela vai enxergar a hora que ela cair, se ela cair. A primeira pessoa. Mas não tem que ser aquele que, a hora que a pessoa vira, ela tropeça para você cair, para ela cair. A gente está tão grudado e querendo viver a vida do outro que quando a pessoa vira para andar, ela tropeça na gente e cai. Porque a gente virou a sombra dela. Não pode ser assim. Ela tem que ser a primeira pessoa que está de prontidão para quando ela cair ou quando ela precisar, ela vai encontrar. Sem julgamento, sem acusação, sem dizer eu falei, eu não te disse, eu não falei que era assim. Isso são frases absolutamente inconvenientes. Por mais que você tenha orientado alguém, nunca diga à pessoa, eu não te falei? Eu não falei que era assim? Eu não te orientei? Isso é doloroso, dá a impressão que nós somos donos da verdade. Juízes, nós não somos. Nem da nossa própria causa a gente não é. Quanto mais dos outros. Mas eu posso orientar. Eu compreendo, filho, que isso está errado. Compreendo, meu marido, que isso está errado. Compreendo que o caminho é esse, minha esposa. Meu amigo, aí não dá, né? Fulano, aí olha, aí tá a coisa aí, acho que está errada. Eu posso ter opiniões e devo orientar e falar. E ser o primeiro a estar de prontidão para que se o outro precisar eu esteja ali para auxiliá-lo. Nunca como um juiz, muito menos como um tronco na vida dos outros para eles tropeçarem e caírem. Ou seja, de tão grudado, querendo viver a vida do outro, que a pessoa vira e blum, tropeça na gente e cai. Isso está errado. Quantos pais e mães tentaram fazer isso com filhos e não funcionou? Não funciona. Quantos amigos, irmãos, cônjuges, parentes, desconhecidos, conhecidos, tentaram fazer algo? Não funciona. Porque cada um precisa compreender a realidade da sua vida. A gente caminha sozinho. A Joana de Anjos, numa outra obra, ela diz assim, aprenda a conviver com você mesmo, porque você vai ter que conviver consigo mesmo pela eternidade. Se tem alguém de quem você não pode fugir,
é de si mesmo. Então aprenda a aceitar-se como você é, compreenda os seus enganos. Não há problema nenhum em a gente reconhecer que a gente tem um defeito, tem um problema. O único problema é ficar no problema, ou seja, não querer mudar. Aí sim, querer mudar é nobre, querer alterar a caminhada é nobre, é salutar, é bom. Né? O único inconveniente para nós é que, sabendo que a gente tem que mudar, a gente ficar do mesmo jeito. Aí é ruim. Né? Mas reconhecer os defeitos não é ruim, não. Ajuda a gente não sucumbir. Como o piloto lá, coitado, que não merece a acusação de ninguém, viu? A hora que a gente for tentado a criticá-lo, a querer o mal dele, como eu já ouvi uma pessoa falar, deve estar no inferno agora, nessa hora. Falei, gente, muitos de nós podemos ir para o inferno muito pior que o dele, viu? Muito pior do que o dele. Nós não sabemos o nível de tormento a que ele se enfiou, perdendo a própria razão para cometer um ato desse. Não sabemos. Que uma pessoa, que nível de perturbação a pessoa entrou, que nós temos que evitar. Tem que servir de exemplo para nós. Eu quero que a minha vida sucumba? Não. Então eu tenho que tomar providência para isso não acontecer. Eu preciso mudar, transformar a minha caminhada, ser mais dócil, aprender a perdoar, a tolerar, ter paciência, compreensão, a amar o outro como ele é, a respeitar a todos, a fazer o bem, porque isso tudo me torna uma pessoa melhor. E por mais que eu sofra, eu não vou sucumbir. Mas se eu não tiver valores, eu vou sucumbir. O que faz a gente sucumbir na vida? Falta de valores nobres. Falta de nobreza, de valores nobres. Aí a gente sucumbe mesmo, porque não tem força para caminhar. Sensibilizado, o sábio dele fez o aprendiz ideal que se lhe tornou continuador das experiências. Então o sábio ficou tão contente com a resposta dele que transformou ele no seu sucessor. Falou, isso mesmo, meu filho, você agiu corretamente. Né? O mesmo acontece nos palcos da sociedade, que gera distúrbios psicológicos no comportamento dos atores, que se apresentam nos dramas das tragédias, nas comédias do cotidiano. Assim acontece com a sociedade. A gente não pode se massificar, deixar que a gente se tornar um igual aos demais. Nós somos únicos, embora convivendo em grupo. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus sentimentos. E nós precisamos melhorar para imprimir qualidade nas nossas relações, não absorver o que há de pior nessas relações. Sejam quem forem. Sejam quem forem. Então a gente convive para colocar naquela convivência alguma coisa de melhor. E não ficar reclamando do comportamento de ninguém, nem de nenhuma pessoa. Não ficar reclamando das pessoas. As pessoas são o que elas são. Cada um de nós é o que é. Agora, tornando-nos melhores, as pessoas não nos incomodam. Por que elas incomodam? A Joana tem uma definição clássica para isso. As pessoas são nosso espelho. Tudo que incomoda no outro é porque está faltando em mim. No sentido inverso. Né? Olha lá como fulano é orgulhoso. Significa que o meu orgulho está me incomodando muito. Mas eu estou convivendo camuflado no meu orgulho. Então, quando a pessoa mostra o orgulho dela, ela faz o quê? Ela coloca um espelho na minha frente. Porque a pessoa humilde não se importa com o orgulho do outro. Quantas vezes falaram para o Chico, Chico, você não viu o que o fulano fez? Ele, não vi. Todo mundo faz, esse homem é bobo. Não é possível. Não, mas se Chico estava na cara, todo mundo... Não vi nada não, meu filho. A pessoa não tem olhos para aquilo, porque não se identifica. Agora, quando identifica, vê. Né? Não precisa nem a pessoa xingar a gente não, falar mal da gente não, basta um olhar, né? Você viu do jeito que ele me olhou? Olha lá. Olha como ele me olhou. Ou seja, a gente faz leitura dos olhos dos outros. Mas por que faz leitura dos olhos dos outros? Porque o nosso olhar não está bom. A nossa visão está distorcida, amassada. Aí você olha para o outro te denuncia. O espelho que ele coloca gigantesco na nossa frente mostra quem a gente é. E a gente fica irado com isso. Quem é você para mostrar quem eu sou? Quem te deu o direito de me expor desse jeito? Então a gente fica irado. Então, sempre que a gente se sentir incomodado com o comportamento de alguém, desconfortável com a posição do outro, lembre disso. A gente está sendo exposto. Uma coisa é identificar o que está errado. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que ver o bem em toda parte seria uma tolice. Ou seja, achar que está tudo bom, não tem nada errado no mundo, é um engano, lógico que tem. E a gente pode até ver.
Mas isso não deve nos incomodar de maneira a que a gente se torne um crítico contumaz. Alguém que critica, que censura, que fica azedo, que só comenta o mal, que só fala divulga o que está errado, o que está ruim e o que está bom. Nós sabemos de cor e salteado todos os detalhes, nome, SIC, RG, endereço de cada pessoa de um crime que foi cometido lá em São Paulo, que fica passando na televisão a semana inteira. Mas vocês sabem quantas pessoas são atendidas pela mansão do Caminho da Bahia, do Divaldo? Vocês assistiram aquela reportagem? Alguém gravou? Memorizou quantas pessoas são atendidas por dia na assistência? Quantas pessoas ele tirou da miséria, da condição de miséria? Vocês se lembram dessa estatística? Se lembram? Que bom. Se nós nos lembramos disso, é muito bom. Porque os detalhes do crime que foi cometido, a gente sabe tudo, até o endereço do bandido. Sabe quantos crimes ele cometeu, a ficha policial dele completa. A gente conhece tudo. Porque nós aguçamos a nossa atenção, né? A gente aguça e olha e pesca e busca os detalhes. Porque aquilo tem mais a ver com a nossa imperfeição do que com as nossas virtudes. Nós estamos muito mais confortável dentro da imperfeição do que da virtude. Agora, mudando o hábito, a gente começa então, o Divaldo tem mais de 3.000 pessoas por dia são atendidas na mansão. Mais de 160 mil pessoas foram tiradas da condição da miséria. Ou seja, essas informações são positivas, construtivas, estimuladoras. Puxa vida, se eu conseguir, ele ajudou 160 mil, será que eu consigo ajudar uma? Pronto. A mente está transitando onde? Em faixas positivas. Será que eu consigo, de vez em quando, dar uma cesta básica para uma família? Ou ajudar alguém de alguma maneira, uma pessoa que seja? Será que eu consigo fazer? Uma pessoa? Ele ajuda 160 mil, eu consigo uma pessoa? Não é muito melhor do que saber a estatística lá da vida do sujeito, dos crimes que ele cometeu, do ato lá? Não é? Outro dia passou umas 400 vezes um homem que estava segurando num carro. Eu vi uma vez, estava passando pela sala, meu pai estava assistindo a reportagem, mas ele comentou a semana inteira sobre isso. Que o homem estava preso no carro e que a enxurrada foi levando e levou o homem embora. Tudo bem, claro que isso sensibiliza, sem dúvida alguma. É doloroso ver uma pessoa perdendo a vida ali, por conta até de irresponsabilidade dos políticos que não fazem as galerias direito, que a captação da água não é feita, que faz tudo errado. Tá bom. Agora, e as pessoas que morrem de fome, criancinhas que morrem de fome, pessoas que passam necessidade, que morrem um pouco a cada dia, na nossa cidade, nos bairros necessitados, que a gente não faz nada. E aí? Então acho que a gente precisa focar nossa atenção naquilo que a gente pode fazer, pelo bem que a gente pode fazer. Porque esse bem é o único que vai edificar-nos como ser humano. E vai fazer com que, mesmo não indo do outro lado do mundo para ajudar a fome na África, se eu vibrar aqui bem, se eu irradiar boas energias do meu coração, do meu sentimento, essas energias vão chegar lá na África sim. E vão estimular alguém que está lá por perto a ajudar aquele que está com necessidade. Então, indiretamente, eu participei da ajuda lá na África. Jesus não falou? Ora por aquele que te persegue, ora por aquele que te calunia, ore por todo mundo, oremos uns pelos outros, nós estamos nos ajudando. A prece, ela é construtiva, ela mobiliza recursos, mobiliza valores. Se eu vibro bem, eu auxilio uma pessoa que está do outro lado do mundo, com a minha oração. Porque o bem é uma corrente mundial, planetária, como o mal também é. Se eu entro na sintonia, eu estou colaborando com o benefício lá do outro lado do mundo. Queria tanto ter ido lá no Japão, ajudado aquela gente que pereceu no tsunami, que sofreu lá, que depois... Você orou por eles? Se orou, ajudou. Se orou por eles, ajudou. Agora, ao contrário de orar, o que a gente faz? Comenta exaustivamente a notícia. E fala, e sabe dos números, das quantas casas caiu, do barco que ficou em cima da casa, porque o mar trouxe, depois abaixou e ficou o barco lá em cima do prédio. Isso tudo a gente sabe. Mas e uma oração? A gente fez uma oração pela dificuldade daquela gente? Se fez, ajudou. Ajudou e muito. Porque muitos espíritos venerandos e muita gente que está desistindo, que não aguenta mais, que está fraca, porque não consegue mais ajudar, levanta os ânimos e continua ajudando porque a gente... As nossas energias alimentam o bem. Quantos espíritos venerandos ficam esperando uma prece
Tem alguém doente no lar, a gente conhece uma pessoa, eles ficam esperando uma prece para juntar aquele recurso, ir lá e ajudar a pessoa que a gente quer tanto que fique bem. A gente esquece de fazer uma prece, uma oração, né? Esquecendo que as nossas orações, elas são irradiadas e vão embora em ondas intermináveis, saindo inclusive do próprio planeta, indo embora na direção do universo, beneficiando o bem em qualquer parte, em qualquer lugar. As nossas preces, as nossas orações. A ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca da sua realidade, descobrindo-se, autoencontrando-se e adotam um comportamento de autenticidade, preferindo seguir uma linha direcional de coerentes atitudes à variação contínua, estabilizadora e perturbante. Pouca gente consegue sair da predominância do comportamento social, né, para adquirir valores novos. Pouca gente faz isso. Nós precisamos aumentar o número daqueles que fazem isso. Se nós quisermos criar uma rede de benefícios que envolva a nossa vida e envolva também a vida daqueles com quem convivemos. É importante que nós nos lembrarmos que o bem é um padrão emocional, afetivo, que precisa ser desenvolvido no próprio coração. Carentes, tendenciosos e aflitos, temos sempre a tendência ou a supervalorização de nossos próprios desgostos e aflições. Meditando nos problemas da humanidade, observemos em nosso coração a luz esplendente que a ideia do bem promove, e ouvindo a voz soberana e bela do bom pastor, adotemos em nosso coração o seu amor infinito, para que assim como ele também possamos amar infinitamente, e ao amarmos assim, sermos amados também. Que Deus, em sua bondade, nos permita, experimentando os valores imperecíveis da vida, aqueles que encontramos nas faixas sublimes da dedicação incondicional, do perdão das ofensas, das desculpas que devemos dar àqueles que nos ofendem, de todos os bons costumes, das boas atitudes. E desta forma, encontrando em nosso próprio coração a alegria de viver, exteriorizemos a paz, a ternura, a concórdia e a esperança. Que Jesus nos abençoe nesta manhã, agora e para sempre. Assim seja.